Tu sabia que há 7 anos atrás eu tinha 12 quilos a mais do que eu tenho hoje? Comia muito errado e não era feliz comigo mesma? Eu vou te contar uma história de como eu dei o primeiro passo para passar por toda essa transformação. Não foi nada bonito, não foi nada romântico, foi bem dolorido. Eu deixei de cuidar de mim, eu deixei de cuidar da minha saúde, me sentia feia e quase morri literalmente. Desde adolescente eu tinha muita vergonha do meu corpo. Normal, né? Adolescência, aquela fase dos hormônios mudando, o corpo mudando. E eu fui um pouquinho atrasada nesse sentido, então eu tinha muita vergonha, me escondia atrás de camisetas, de calças largas. Principalmente eu tinha vergonha da minha barriga. Mas tinha duas partes do meu corpo que eu gostava muito, que são os olhos e o meu bumbum. Sempre fui muito ativa, praticava várias atividades, entre dança, esportes, brincava muito na rua, mas eu comia muito errado. Minha mãe até tentava me fazer comer direito. Ela foi meu maior exemplo de mulher perfeita, porque ela era um exemplo de dedicação, de força. Então ela tentou por muitas vezes com que eu fosse para o caminho que ela traçava, de comer fruta, comer verdura, comer legume, mas como uma boa adolescente teimosa, eu comia muito errado para a tristeza dela. Comia muito carboidrato, muita proteína, nada de verdura, nada de fruta, nada de legumes, tomava pouca água, enfim, tudo podia dar errado, né? Então a minha genética não era muito boa, obviamente o meu metabolismo não era bom também. E por meados de 2005 eu fui internada e fui direto para uma sala de cirurgia. Eu que nunca tinha sido internada, pessoa forte, durona, se bem que durona eu ainda continuo. Fui internada às pressas pela primeira vez na vida, porque meu apêndice explodiu. Tô usando as palavras que o médico me disse naquela época. Sim, ele explodiu, porque eu tive o início de diverticulite no intestino. A diverticulite, se tu não trata, se tu não cuida, ela pode causar, né, a longo prazo, mas não tão longo assim, pequenos tumores até virar um câncer. E um pedacinho das minhas fezes foi parar na ponta do apêndice, com que fez com que ele explodisse, estourasse. Então eu tive uma infecção generalizada, enfim, eu quase morri literalmente numa sala de cirurgia, porque eu comia errado, porque eu não cuidava de mim, porque eu achava que tava tudo bem, né? Adolescente, isso não acontece com a gente. Foi a primeira vez que eu me senti frágil, me senti desprotegida, porque desde pequena a minha mãe sempre foi muito doente e a gente ia pro hospital, eu, meu irmão e meu pai, para cuidar dela. Então a ida no hospital a gente via a fragilidade dela, mas eu era forte porque eu cuidava dela. E naquele momento eu me senti um nada, me senti extremamente desprotegida e aquilo me deu um pavor assim. E na saída do hospital, o médico olhou para mim e disse: se tu não melhorar a tua alimentação, com no máximo 40 anos, tu vai ter um câncer provavelmente no intestino, sem contar outras questões aí que causam doenças metabólicas, enfim, em função da alimentação errada, né? Me assustei muito na hora, muito. Pensei, não, eu vou mudar, eu vou comer direito para ser um exemplo para minha mãe, para dar orgulho para ela. Mas isso passou nos primeiros meses ali de recuperação da cirurgia e depois eu esqueci e continuei mantendo os mesmos erros, a mesma coisa de alimentação, porque isso não vai acontecer comigo, né? A gente vê na TV, a gente vê com fulano, com ciclano, mas com a gente não acontece, né? Porém, todavia, contudo, entretanto, o que a gente faz aqui, a gente paga aqui.
E num certo baile de dança de salão, que nessa época eu já dançava dança de salão também, eu passei muito mal. Fiquei sem fôlego, muita dor na barriga, falta de ar, inchaço, uma sensação de que eu ia explodir. Lembra que eu falei que eu comia tudo? Então, comia sobremesa, comia ir para jantar, eu comia tudo, tudo que eu tinha vontade, que era bom, eu comia. E tava tudo bem, enfim, né? Mas nesse dia eu não me dei conta, eu fui me dar conta depois de todo o processo, porque a gente, só o tempo, né, para nos ajudar, para nos auxiliar a cair a ficha de algumas coisas. Mas quando chegou as fotos desse baile, nessa época eu era estilo paniquete, assim, gostosona, sabe? Tudo era grandão, eu tinha bundão, eu tinha peitão, eu tinha colchão, tudo. Eu escondia minha barriga porque lembra que eu comentei que eu não gostava da minha barriga. Só que tudo era maior, tudo. Eu era toda cheinha parelha, não era assim, eu tinha só mais barriga, eu tinha só mais bunda, eu tinha só mais peito. Não, era gostosona, tinha tudo, né? Era uma gordinha parelha. Lembro que a minha mãe me chamava de socatinha. Ela não sabia onde ia toda a comida que eu comia, mas enfim, né? A idade vai passando e a comida acumulada vai ficando na gente, né? Então, como eu não gostava da minha barriga, eu sempre usava uns vestidos justos, mas com umas cintas largas, que na época era moda usar cinta larga, pra apertar a barriga, ou uma cinta por baixo, assim, pra eu ficar mais acinturada, pra, né, esconder aquela parte do corpo que eu não gostava, mas aí favorecia o peito, favorecia a bunda, então tava tudo certo. Então, quando chegou as fotos desse baile, eu olhei aquela foto e eu me apavorei. Eu lembro até hoje da foto que eu vi. Era eu, tava de pé atrás de umas amigas, a gente tava num grupo. E teve uma outra foto que tava eu e mais duas amigas que dançavam comigo naquela época no grupo. Elas duas super magrinhas também, com vestidinho justo e tal, que era moda. E eu parecia um botijãozinho de gás. E ninguém me falou pra eu não usar aquele tipo de roupa que não me favorecia. Óbvio, tava tudo bem, eu me sentia bem, eu me sentia gostosona, tá tudo certo. O que alguém ia me dizer? Meu rosto chegava a reluzir na foto de tão redondo. Uma coisa boa de ficar mais gordinha é que ruga aparece menos, né? A pele estica mais. Mas enfim, prefiro me manter mais magrinha. Com ruga a gente dá um jeito ali com outros procedimentos. Mas aí tu vai pensar, 12 quilos? Nem é tanto assim, né? Mas pra mim, que tenho 1,55 m de altura, 12 quilos a mais do meu peso ideal, pensando na fisiologia do meu corpo, né? Meu estereótipo, é muito peso. E não era peso de músculo, era peso de gordura. Gordura ruim, de comida ruim. Era muito. Mas ok, seguimos. Me olhar daquele jeito nas fotos, eu não me reconheci. Eu olhei para aquela foto e eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí me veio toda aquela sensação de quando eu saí do hospital com medo de ter um câncer mais tarde, que eu disse, gente, eu preciso mudar isso. Eu não posso ficar doente. Porque o que aconteceu? Não foi a foto também que me fez cair, que me fez com que caísse a ficha. Eu passei mal, eu tive um mal súbito no baile, porque eu tava com as veias muito entupidas, em função de gordura. Eu passei mal, eu fiquei com muita dor na barriga, muito inchaço, porque o meu metabolismo era ruim, porque o meu intestino não funcionava. Isso falando depois de questões de metabolismo lento, comer errado, intestino ruim, que traz outros tipos de doença, a gente pode falar até isso num outro vídeo, que também melhorou em mim depois que eu comi direito, fez com que eu visse, não, eu não quero morrer com 40 anos com câncer de intestino.
Talvez eu igual vá ter algum problema mais tarde em função de ter comido 20 e poucos anos errado. Pode ser, mas pelo menos eu dei o passo para que isso não piorasse, né? Com a medida do tempo, isso só piora, a gente só vai ladeira abaixo. E aí eu comecei a analisar coisas que fazem com que a alimentação ruim nos traz, por exemplo, rapidinho, libido baixa, mau humor, dor nas pernas porque a circulação é ruim, menstruação desregulada. Então, tem várias pequenas coisas no dia a dia que começou a fazer muito sentido. Gente, eu sou casada e eu sou uma pessoa extremamente sexual e eu não tenho mais vontade de transar. Eu tô sempre mal-humorada, eu já acordo mal-humorada. Tudo faz sentido. Aquela frase, a gente é o que a gente come, nesse momento me fez muito sentido. E eu disse, eu preciso mudar isso. Eu não quero ser uma pessoa infeliz, eu não quero ser uma pessoa sem libido que tem que estar tomando remédio ou achando, não, eu sou extremamente sexual. Como pode? O que está acontecendo? Eu preciso mudar isso. E aí veio uma outra questão no ponto. Eu não tinha dinheiro para pagar a academia. Eu não tinha dinheiro para ter um profissional de educação física me dando as orientações necessárias. Eu não tinha condições de contratar uma nutricionista ou fazer algum tratamento estético. E por aí vai. E aí, né? O que eu ia fazer? Eu não tinha dinheiro. Porque tu pensar em fazer essas mudanças é lindo, maravilhoso, mas tu precisa de ajuda externa. E isso requer dinheiro, não adianta, a gente precisa. Eu não tinha condições, mas eu tinha que mudar, eu precisava mudar. Então aí eu fui pensando o que eu podia fazer para que eu fizesse essa mudança com os profissionais que eu precisava ter junto comigo, de uma forma que eu não gastasse ou que eu gastasse menos. Enfim, naquela época não tinha toda a demanda que tem hoje de aulas. Tu abre o Google, tu coloca lá exercício para fazer em casa, tem N aulas que tu pode fazer. Eu, inclusive, no meu canal, tem aulas de chair hits, tem aula disso, que tu pode fazer em casa e tu vai conseguir melhorar o teu condicionamento, vai ganhar perda de peso, enfim. Na época não tinha toda essa demanda. Tu tinha que pagar realmente para alguém fazer isso contigo. Só que o preço que eu ia pagar mais tarde ia ser muito maior se eu não mudasse, né? Com certeza, se tu lembrar de tudo que eu contei até agora, tudo ia ser muito pior, o preço ia ser muito mais alto. Como eu já tinha noção de atividades em função da dança, em função das atividades que eu já havia praticado quando criança, quando adolescente, né? Sempre fui muito ligada com esse tipo de coisas. Eu comecei a listar o que eu podia fazer em casa sozinha, tipo, abdominais, pular corda, apoio, enfim, fui linkando coisas e fui escrevendo coisas, né? Eu tinha uma aluna que era nutricionista na época e eu ofereci se ela podia me atender em troca de aula. Então eu não pagava, ela não me pagava as aulas que ela fazia e ela me atendia para eu começar a entender, tipo, por mais que eu soubesse, né? Eu tenho que comer mais fruta, mais verdura, mas a gente que não é da área, a gente não entende o que uma alimentação X faz se tu comer de tal forma e o que a alimentação Y faz se tu comer de tal forma. Então eu precisava de alguém para organizar isso para mim. Então ela aceitou, então foi ótimo, eu já consegui duas coisas. Eu consegui colocar exercícios que eu já conhecia, que também não iam me machucar, né? Eu não ia fazer alguma coisa irresponsável, e consegui trocar uma profissional que fazia aula comigo, eu consegui fazer uma troca de serviço, uma permuta. Foi ótimo, foi o primeiro passo, foi dado, eu quis, eu fui atrás e eu achei uma forma de conseguir fazer. Também eu criava projetos, quem foi minha aluna e está escutando esse vídeo deve lembrar, eu criava projetos para me incentivar e eu acabava incentivando outras pessoas, porque eu criava projetos que eu tinha que postar nas redes sociais o que eu estava fazendo. Então eu criava
projeto verão, projeto biquíni de lacinho, projeto tira essa manta. E nesse projeto tinha assim, era 30 dias de uma abdominal diferente, ou era 30 dias de 5 minutos de alguma atividade. Então não importava, teve uma vez que a gente estava num baile de dança de salão e eu estava num desses projetos, eu tinha que postar uma abdominal naquele dia que eu não tinha postado. E era tipo 3 horas da manhã, final de baile, meu Deus, eu não postei as abdominais de hoje. Bora, todo mundo da equipe deita aí, a gente vai fazer 30 abdominais e tem o videozinho de todo mundo fazendo as 30 abdominais ainda hoje na minha rede social. Eu fazia com que todo mundo fazia comigo, porque eu precisava de uma cobrança minha comigo mesma, e se as pessoas estavam vendo o que eu estava fazendo, era mais cobrança ainda, porque eu pensava, eu tô fazendo pra mim, mas eu tô vendo que algumas pessoas estão se incentivando, se empolgando com a minha situação, e daqui a pouco tava uma aluna postando alguma coisa, participando do projeto da Lete, né, abdominal e tal. Era uma forma que eu achei de me motivar, e tava dando super certo. Então nisso eu passei, e eu ia indo, pensando sempre, primeiro, na minha saúde, né? Lembrando que eu passei por um processo cirúrgico, que eu passei mal no baile porque eu comia errado, meu metabolismo era ruim, principalmente meu intestino era muito lento, por consequência várias coisas ruins na minha vida. E aí eu comecei nesse processo. Mas, obviamente, que se eu disser que foi só para saúde, eu estou sendo hipócrita, porque eu não gostava da minha barriga. Então eu comecei a fazer tudo isso, eu comecei a emagrecer e eu comecei a ver músculos no meu corpo aparecendo, porque eu fazia muita atividade. Dançava, já dava aula de pole dance, já fazia algumas acrobacias com a cadeira. Tudo era muito difícil, porque era muito peso para eu sustentar, mas eu fazia. E aí quando eu comecei a ver no meu corpo as mudanças, aí que eu peguei gosto. Aí que eu disse, é esse o caminho. Agora eu tô começando a me amar de novo. Então eu comer melhor, a minha libido voltou. Eu já comecei a me sentir melhor comigo mesma. Cabelo, pele, tudo ficou melhor. O humor também melhorou. Então eu entendi que o incentivo era eu mesma. Tu tem que achar um incentivo para ti mesma. E aí nesse turbilhão, nessa época, eu achei uma profissional de educação física que ela estava fazendo alguns experimentos para aulas online, né? Hoje em dia ela super top nessas aulas que tu vê ali na internet, tu coloca aula, treino diário, aula, treino de 8 minutos. Então ela nessa época estava começando, escrevendo o projeto dela, e ela era nossa aluna de dança, minha conhecida, e eu pedi para ela que eu queria treinar, especificamente, treinar com ela. Só que lembra, profissional, personal, é caro, eu não tinha grana. Mas como ela estava nesse projeto, ela disse, vamos fazer o seguinte, eu preciso de algumas pessoas para testar se o meu método vai dar certo. Só que tu tem que fazer de tal e tal forma. Eu aceitei, obviamente. E qual foi meu incentivo maior? Primeiro, meu incentivo maior foi que eu ia treinar com acompanhamento de alguém que estudou e era da área. E segundo, eu tinha metas para cumprir mensalmente. Ela não me cobrava os treinos que eu fazia, mas eu tinha que fazer os treinos, postar, mandar para ela, marcar ela, enfim. Tinha toda essa função rede social para outras pessoas também quererem treinar com ela e aí acabar pagando, enfim. É uma rede de trocas e que dá muito certo. E nesses treinos, se eu não alcançasse as metas, e as metas eu sempre sentava com ela, e eram metas que eu colocava para mim mesma, de coisas que eu sabia que eram possíveis, não era uma coisa exorbitante. Eu vou perder 10 quilos em 20 dias. Lembra que eu estava num processo de reeducação alimentar, eu não estava numa dieta, eu estava numa reeducação de vida.
E aí as metas eram possíveis. E chegava no final do mês, qual era a nossa combinação? Se eu não tivesse chegado a cumprir a meta, perdi 2 quilos em 30 dias, consegui condicionamento para correr 20 minutos na esteira, tipo assim, coisas assim. Se eu não chegasse a cumprir as metas, eu deveria pagar todos os treinos que ela havia me dado durante os 30 dias. O que aconteceu? Eu não paguei nenhum treino. Então, foi também uma forma que aconteceu para que eu me incentivasse, para que eu acreditasse que aquilo ali ia dar certo. E deu. Nesse processo, eu consegui a ajuda de algumas pessoas, mas principalmente foi de mim. Dependia da minha força de vontade, de mim querer continuar, que desse certo. Porque se eu esperar o meu marido, se eu esperar a minha amiga, se eu esperar a minha filha dizerem: mãe, come melhor, mãe, vamos fazer uma atividade, amor, vamos fazer uma caminhada, esquece, isso não vai acontecer. Você não gosta de alguma coisa, não espera que alguém te diga o que tu tem que fazer. Olha tudo que eu passei, todo o processo que eu passei para entender que eu precisava mudar pela minha saúde, para mais tarde não ter um problema mais sério, mas sou eu comigo mesma. E eu fui atrás de pessoas que podiam me ajudar, mas ninguém chegou e pegou minha mão e disse: fulaninha, você vai agora comer tal coisa e fazer tal atividade porque isso vai te trazer exercício tal. Ninguém vai pegar na tua mão. Que eu mais escutava: ai, tu não precisa disso, tu é linda, tu não precisa, por que tu tá fazendo? Ai, só um dia, vamos comer fora, não sei o quê. Mas o que as pessoas não entendiam é que, ok, já passei pelo processo de saúde, mas o corpo do jeito que ele tava, eu não me gostava, eu não me amava. Eu tava linda de roupa quando eu colocava as coisas, as roupas que escondiam partes do corpo que eu não gostava. Mas na real, eu não tava me gostando. Eu tirava a roupa, eu tinha vergonha. Eu transava de luz apagada. Eu não era criativa nas coisas sexuais porque eu tinha vergonha. Porque se eu apertasse alguma parte do meu corpo, ia aparecer as dobrinhas que eu não gostava. Eu não era feliz. Isso devia ser motivo suficiente para as pessoas pelo menos respeitarem minha escolha. Então, por que eu contei toda essa história? Eu tô aqui para te mostrar que é possível. Sim, é possível. Mas é uma jornada solitária. Depende de você querer mudar, depende de você. Não estou dizendo só nessa questão de emagrecimento. Eu trouxe essa história para te ver que tem formas, sempre tem um jeito que tu pode achar para melhorar alguma coisa que tu não gosta em ti. No meu caso, era minha barriga, era o meu corpo. Esse processo durou 3 anos, que aí veio a foto do antes e o depois, 2013 a 2016. Tem a foto do antes e o depois, quando eu comecei o processo e quando eu acabei, que eu me olhei no espelho e eu disse: agora eu estou do jeito que eu quero. Agora eu me olho, eu me vejo e eu tô feliz com o meu corpo. Eu tô feliz, literalmente, eu não tava mais de mau humor, a minha menstruação era regular, eu tinha o intestino funcionando direito, minha pele, meu cabelo, minha libido, tudo estava normal. Então não espera que alguma coisa grave aconteça contigo para te dar o primeiro passo. Não espera entrar numa sala de cirurgia de emergência para dar o primeiro passo. Começa agora. Não depende de outra pessoa, depende de você. Então essa mudança depende só de você, sem esperar ou depender de opinião de ninguém. E eu tô aqui para te contar da minha história, para te mostrar que sim, é possível e para te ajudar nesse processo.